Bom, features, o que elas são? Elas são características relevantes da entrada para fazer a classificação. A extração e codificação de features são os primeiros passos na implementação de um classificador. Bom, e aqui algumas dicas, né? Então, para a gente extrair essas características relevantes, né, de uma entrada, isso é um processo de tentativa e erro. É movido muito pela sua intuição quando você estiver desenvolvendo um algoritmo de classificação para resolver um problema, né? Então, com base na sua intuição de que você acha quais são as características que vão ajudar ao algoritmo a aprender a resolver aquele problema, essas são as características que você vai extrair. No começo, é importante que vocês incluam todos os recursos que vocês pensarem. Depois, posteriormente, vocês vão realmente vendo quais são úteis a partir de técnicas de avaliação que a gente vai aprender. Então, aqui tem um exemplo de extração de features, tá? Aqui também vou apresentar um novo problema de classificação. Vamos supor que eu queira treinar um algoritmo de aprendizagem de máquina para classificar se um nome dado como entrada ele é feminino ou masculino. Então, quais features eu poderia extrair da entrada, ou seja, do nome que eu estou dando de entrada, que pode ajudar o algoritmo a aprender a saber qual que é o gênero daquele nome? Bom, aqui por intuição a gente pode pensar em 3 features, né? A primeira é o primeiro caractere do nome que é dado de entrada. Segunda feature é o último caractere daquele nome que é dado de entrada. E uma terceira feature que eu posso utilizar é o número total de caracteres. Tá? Então aqui, por exemplo, se nós pegarmos a Adriana, o primeiro caractere é A, o último é A, e é um nome que tem 7 caracteres. Tá? Então aqui estão as features extraídas de todos os nomes, e essas são as features que eu vou dar como entrada junto com a categoria, na parte de treinamento do algoritmo de aprendizagem de máquina, e a partir desse dado pareado, o algoritmo ele vai aprender padrões para saber classificar se um nome é masculino ou feminino. Uma vez que ele é treinado, dado um nome novo, basta eu extrair as features, essas features vão ser dadas como entrada para o algoritmo e ele vai prever se aquele nome é feminino ou masculino. Então agora eu vou demonstrar para vocês um processo de extração de features no Python, utilizando esse mesmo problema de classificação de nomes. Bom, então aqui eu vou demonstrar para vocês como é que se pode ser feita a extração de features por problema de classificação de nomes. Para isso a gente vai utilizar um corpus que o NLTK provê rotulado com o gênero dos nomes. Tá? Então para isso aqui primeiro a gente vai carregar o corpus importando o NLTK e a gente vai baixar esse corpus. É chamado de names. Uma vez baixado, a gente vai importá-lo, então vai fazer NLTK corpus, né? Aqui a gente importa ele, que é names, tá? Então, só para ver se funciona, eu vou dar um Shift Enter aqui. Então, tá, joia, funcionou. Aí esse corpus, ele tem 2 arquivos. O primeiro é um mail.txt, que eu vou mostrar para vocês, vai conter todos os nomes masculinos, tá? E tem um outro arquivo, que é o female.txt. Contém todos os nomes femininos. Então aqui eu vou criar uma variável nome masculinos, onde eu vou processar o primeiro arquivo. Então aqui para cada entrada, né, para cada nome que tiver no arquivo mail.txt, ou seja, para cada nome masculino, eu vou criar uma tupla aqui com o nome e vou colocar a classe dele, né, a categoria. Vou colocar aqui um mask, de masculino. Em vez de W, eu vou colocar um nome aqui, para ficar fazer mais sentido. Fazer a mesma coisa com os nomes femininos. Aqui de vez em um mask eu vou colocar um fem, e aqui eu vou chamar o arquivo female. Tá? Agora uma coisa que eu vou fazer é criar uma variável aqui nomes, que vai juntar as duas listas. Uma vez juntas, o que eu quero fazer é embaralhar essa lista, ou seja, embaralhar os elementos que estão dentro dela, né? Porque aqui todos os nomes masculinos estão no início da lista, depois os nomes femininos. Então, para não ficar enviesado, eu vou embaralhá-lo utilizando o método da biblioteca random chamado de shuffle, tá? Nomes. E aí aqui eu vou imprimir alguns nomes para vocês verem como que ficou cada entrada.
Tá? Vou chamar de nome. Imprimir os 10 primeiros nomes. Vamos ver se funciona. Funcionou, né? Então tem aqui, né? Apóstolos é um nome masculino, Afrodite, nome feminino, Steve, masculino, Jolene, feminino, né? E assim por diante. Então, cada elemento do nosso corpus, ele tem esse formato. É um par, né? Que contém o nome, que é a nossa entrada, e a categoria, que é o dado rotulado. Então, nós vimos lá nos slides que o que a gente fez? Quais que são as features que nós extraímos da entrada? Foi o primeiro caractere, o último caractere e o número total de caracteres de um nome, certo? Então, se eu pegar aqui ó, o primeiro exemplo do meu corpus, vamos ver qual que é o nome. O nome é Apóstolos. A gente pode extrair o primeiro caractere como uma string no Python. É uma lista, a gente pode acessar o primeiro caractere dessa maneira aqui, né? Só chamar mais um índice, ele vai extrair. Aqui, para simplificar, a gente pode colocar em letra minúscula. Então, esse é o primeiro caractere, né? Essa é uma forma que a gente extrai a feature de um nome. No caso, se eu quisesse o último, a gente pode fazer da mesma maneira que a gente acessa o último elemento de uma lista, né? Que é o índice -1. Então, aqui ele traz o último elemento, que é um S. E, por último, para eu saber o número total de caracteres, eu utilizo o comando que é utilizado para saber o tamanho de uma lista, que é o len. Então, ele devolve. O Apóstolos ele tem 9 caracteres. Então, é dessa maneira que a gente vai trabalhar para extrair essas features. Em outros problemas, podem ter features mais complexas que vocês tenham que extrair. Nesse caso, vocês podem até utilizar as expressões regulares, que nós vimos em uma das primeiras aulas. Tá? Agora, uma coisa que é importante, que nós vimos na última aula. Tá? Grande parte dos algoritmos de aprendizagem de máquina, eles utilizam representações numéricas. Então, se eu passar para ele um caractere assim como ele não vai entender, porque o caractere é um símbolo. Então, eu preciso criar alguma forma de converter um caractere num símbolo. Posso fazer isso transformando num índice, onde o caractere A ele recebe o índice 0, o caractere B recebe o índice 1 e assim por diante. Eu posso fazer isso da seguinte forma. Eu posso criar uma variável aqui, caractere, toID. E é o seguinte, ela vai ler um índice e um caractere de uma string que contém o alfabeto. Eu posso colocar dessa maneira, A, B, C, D, E, F, G, H, assim por diante. E eu ainda adicionei aqui um underscore, para no caso, se um dos últimos caracteres não estiver nesse alfabeto, né? Vamos supor André. O último caractere ele tem um acento. Então, nesse caso, para os casos que não vai ser encontrado nesse nosso índice, a gente vai aplicar o underscore. Então, aqui com essa lista, por exemplo, o caractere toID, que só então eu vou colocar, né? Eu vou criar um dicionário aqui, que eu vou mapear um caractere, né? Cada caractere dessa lista, para um índice I. Então, só para mostrar como é que vai ficar, quando a gente transformar, por exemplo, um caractere A, ele vai trazer o índice 0. Um caractere Y traz o índice 21. Agora, se eu der um caractere E, né, por exemplo, de André, ele vai dar um erro. Nesse caso, eu posso fazer o seguinte, posso criar um tratador de exceção do Python. Então, no caso de erro, eu pego o underscore aqui, certo? E agora, ele dá o índice 26, que é o último aqui. Bom, então agora vamos construir um método, né, uma função geral, para dado um nome, extrair as features que a gente precisa, que é o primeiro caractere, o último caractere e o total de caracteres. Então eu vou chamar aqui um método extrair features. Vou passar um nome. Aqui dentro vai ter o caractere toID. Então aqui nesse nome eu vou colocar primeiro caractere. Eu vou fazer o seguinte, o caractere toID, nome.lower, né? Vou colocar um nome em letra minúscula e vou pegar o primeiro caractere, né? Então aqui, passando aqui o primeiro caractere para esse dicionário, ele já vai me trazer o índice. Se no caso ele não achar, eu passo o underscore. Mesma coisa eu faço para o último caractere, aqui eu vou chamar de último,
Aqui eu passo um -1. Então, mesma coisa, ele pega aqui, pega o nome, né, transforma no diminutivo, pega o último caractere, passa como índice para o dicionário, que vai retornar o índice daquele caractere específico. Se ele não achar no dicionário, ele pega o índice do underscore. E do tamanho do nome, né, o total de caracteres, como a gente viu, é um elemento que pega o tamanho de uma lista, né, e aqui eu passo o nome. Por fim, eu retorno uma lista, o índice do primeiro caractere, o índice do último caractere e o total de caracteres. Vamos só testar para ver se funciona. Então, vamos pegar aqui um nome extrair features. Vamos pegar João. Vamos ver o que acontece. E devolve aqui, né? Então, o J é o índice 9, o O é o índice 14, e é uma sequência, né? Esse nome tem 4 caracteres. Agora a gente pode fazer isso para todos os nossos exemplos do corpus aqui, extrair todas as features. Para isso eu vou criar aqui uma matriz X, geralmente é o nome que é dado para uma matriz que tenha as features de todos os nossos elementos de entrada. E vou criar aqui também uma variável y, que é o nome dado para um vetor que contenha a categoria, os rótulos de cada uma das entradas. Tá? Vou colocar aqui, vou inicializar as duas listas. E aí, para cada elemento lá do nosso corpus, que é o nomes, que eu vou fazer, primeiro eu vou imprimir, para a gente ver, lembrar novamente, né? Não vou imprimir todos, só os 10 primeiros. Então, o primeiro exemplo é o nome, o segundo é a categoria. Né? Então, vou chamar aqui de nome, categoria. E aí as features. Eu vou fazer um extrair features, vou passar o nome, que vai me devolver as features. E a categoria, como vocês viram, ela também está uma string aqui. A gente precisa transformar ela num valor numérico para passar para algum dos algoritmos de aprendizagem de máquina que nós temos. Então, isso eu posso fazer da seguinte forma. Ó. Então, dá o valor de 1 se a categoria tiver o valor de feminino, caso contrário, dá o valor de 0. Sendo assim, eu passo a feature daquele elemento para a minha matriz X e passo a minha classe para o vetor Y. Aqui posso colocar para a gente imprimir, só para vocês verem os valores, tá? Print, features, colocar o nome e a classe. Vamos ver se está funcionando. Olha lá, então apóstolos, né? Essa é a feature e essa é a classe, né, no seu valor numérico. Diolina, mesma coisa, né? E assim por diante. Então é assim uma das formas que eu posso utilizar para extrair as features da minha entrada, certo? E essas features é as que vão ser passadas por um classificador, que aí sim vai aprender a classificar um rótulo de acordo com a tarefa pela qual eu estou treinando aquele modelo. Bom, e aqui tem uma parte muito interessante também que se relaciona com a nossa aula passada, a aula 5. Na aula 5 a gente aprendeu a extrair representações vetoriais, certo? Representações numéricas de palavras, sentenças e documentos. No caso, essas representações, por si só, elas poderiam ser utilizadas como features, como a gente vai ver num exemplo posteriormente, e aqui tem uma figura mostrando. Então, para essa classificação que nós estamos mostrando, para esse exemplo de classificação do gênero de um nome, o que poderia ser feito é o seguinte: dado um nome, vamos supor Fernanda, a gente poderia pegar uma representação vetorial de todas que nós aprendemos, então, por exemplo, os word embeddings, e esses word embeddings relacionados a essa palavra poderia ser dado de entrada ao classificador, que aí sim classificaria se aquele nome é feminino ou masculino. Tá? Então mantenham isso em mente. Vocês sempre, por intuição, podem pensar em novas features, mas também vocês podem utilizar as representações vetoriais que nós aprendemos anteriormente para representar um documento, sentença, palavra, ou até fazer a mistura das features, as características que vocês achem por intuição, assim junto com as representações vetoriais.